eu recebo algumas solicitações, né? Eles me perguntam assim, pô, me ajuda a demonstrar como eu posso investir em equipamentos para a brigada, né? Tem alguma norma? É lógico que nós temos as ITs do bombeiro, Sim. estamos em São Paulo, mas existem também de outros estados, né? Mas é só se você pegar a NR6. O que a NR6 É o diz? passivo trabalhista. E a NR6 diz que você tem que dar um EPI adequado ao risco. Se você é um brigadista, quais são os riscos? A empresa tem risco aqui, químico, de incêndio. Consequentemente, você tem que ter um equipamento adequado ao risco. Você tem que equipar as pessoas, né? Então, às vezes a gente busca na legislação um aporte, uma força para que a gente consiga investimentos, né? Eu vejo a área de segurança do trabalho, no geral, a área de emergências, com uma grande dificuldade para conseguir esses recursos, né? Mas eu vejo que isso está evoluindo, né? Existe sempre uma boa vontade das empresas, né? Mas é algo que a gente tem que realmente estar pensando. Temos equipamentos adequados, né? Temos um número adequado. Olá, eu sou Valteci Lopes, consultor técnico da revista Emergência, e hoje nós vamos falar um assunto bem interessante aí, vamos correr nos assuntos de emergência, de indústria, de bombeiro e de treinamento específico para bombeiro. É um tema bem interessante, e para isso eu trouxe aqui um Jurássico, trouxe um Dinos que é o João Luiz Correia Leite. Seja bem-vindo, Correia. Como é que você tá? Pode chamar de Correia, né? Correia. Prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, né? Obrigado à revista Emergência. É sempre um orgulho estar aqui falando de aspectos de segurança e saúde do trabalho, né? Que bom! E você atua como químico há mais de 25 anos na nossa área. Conta um pouquinho. A minha carreira profissional, eu já estou há 52 anos, né? Comecei em 1974. Na área de segurança em específico, estou aí há mais de 35 anos. Quando comecei na área de segurança, foi o inverso, né? Eu sou higienista ocupacional, sou membro fundador da BHO e comecei como higienista. E, dado momento na minha vida, eu tive que assumir uma equipe de emergência. Foi quando eu falei, poxa vida, como assumir uma equipe de emergência se eu nunca atuei numa emergência? Eu preciso me especializar, né? E aí, como nós já falamos com outros amigos dinos, né, nós criamos aí o GSEB, eu comecei a participar, comecei a me especializar, e chegou dado um momento que na década de 90, nós começamos a ver que nós tínhamos dificuldades, tanto de equipamentos como de treinamentos, né? Como que a gente pode avançar, como a gente pode evoluir, como nós podemos crescer no dia a dia. Aí nós buscamos experiências internacionais, né? Como falei, nós criamos esse grupo GSEB, começamos a trabalhar em cima disso, e começamos a buscar treinamento nos Estados Unidos, no Colorado, no Texas, né? Para quê? Para se aprimorar. E uma das dificuldades também que nós tínhamos, Valteci, era de vestimentas. Quando nós íamos fazer esses treinamentos, não existia no Brasil, né? Eu me lembro que na década de 90, tanto Corpo de Bombeiros, militar como civil, a gente tinha alguma carência de informações sobre vestimentas, né? Até a parte de emergência química era difícil. Eu fui da Biquim também, né? Fui da Biquim. E nós atuávamos em cima do Proquímica. Então, foi onde dava base para a gente atuar em emergência, mas qual equipamento usar, né? Como utilizar? Então, foi esse início. Eu atuei durante muitos anos na área de emergência. Estou aí também agora na área técnica, mas ainda trabalhando com equipamentos para indústrias e atendimento geral na parte de equipamentos de proteção. Que legal. E o Correia também, ele foi secretário dos PANs, coordenador e secretário dos PANs, né? Que é o plano de auxílio mútuo, né? De São Caetano. Você foi só de São Caetano, São Bernardo e de outras. E participei de Santo André, de Capuaba, né? Na verdade, isso acaba sendo uma paixão, né? O que nós tínhamos, né? A gente tem como incentivador o João Carlos, o Chuca, né? O Chuca. O Chuca, perdão. Mas cadê seu Bottom? Pois é, ele vai me dar uma bronca, né? Valteci? Passa aqui para mim para disfarçar, né? Disfarça, ninguém tá vendo. Disfarça, ninguém tá vendo. Vamos colocar aqui. Diretor. Ó. E enquanto isso, roda aqui, eu falo que ele é diretor do Dinos Group, o Dinos Group. Se o Chuca viu que... Você viu que
Ele tá de bottle, né? Ele tá colocando um bottle ali. Isso, Tá com bottle. Você já viu o Chuca, vai vir pra cima da gente, né? Eu estou de entrevistador. Grande mestre. Certinho. Agora ficou certinho. Ficou no meio, tá bom? Tá ótimo de ir nos grupos. Que ótimo, né? Puxa, que legal. Mas Correia. o plano de auxílio mútuo é algo super interessante, né? Eu creio que um dos primeiros foi em Cubatão. Primeiro foi em Cubatão? É, um dos primeiros PANs, né? Coisa muito antiga, onde as empresas congregam, né? Conversam, trocam experiências e levam também recursos para atuar, ou seja, todo mundo atuando em prol de numa situação de emergência. É algo bastante interessante quando nós começamos a trabalhar nos PANs, criamos eventos dos PANs, né? Justamente para quê? Para que as empresas pudessem incentivar e dar uma ampliação, ampliar o atendimento de emergência, ter uma parceria. E isso começou a divulgar em todo o Brasil, né? Hoje pretendemos até ainda para esse ano realizar um grande evento aí com aproximadamente 800 pessoas, onde pretendemos trazer os planos de auxílio mútuo de todo o Brasil, né? E isso envolvendo tanto a parte militar como a parte civil, né? Trabalhando com defesa civil, corpo de bombeiros, uma interação entre as equipes, né? Puxa, que show, e onde vai ser? Nós pretendemos fazer no Centro Tecnológico, lá em São José dos Campos. Estamos trabalhando, né? A emergência está conosco também, dando Puxa, todo o apoio. Que maravilha, né? estaremos lá, hein? Está, sem dúvida, vai ser super importante. É um centro técnico extremamente aconchegante, com bastante condições para você fazer um evento técnico brilhante. Teremos exposição de viaturas, teremos aí vários palestrantes aí renomados. Então, assim, isso é o PAN. Eu acho que o PAN é um trabalho bastante interessante no Brasil. Acho que as empresas devem aderir a isso. E temos, como eu disse agora há pouco, o incentivador que é o Chuca e muitos outros, tanto do PAN de Capuava, de Cubatão, São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo acabou de realizar um evento de aniversário. Então, assim, são pessoas que têm um foco muito ligado à prevenção, à saúde, ao bem-estar, não só dos trabalhadores, como também da comunidade, né? Puxa, que maravilha. Quando você falou do primeiro PAN, né, que Cubatão, quando você olha quando você participou, você percebeu, você olhou aquele primeiro PAN. Puxa, você olha esse PAN e hoje você está organizando o maior evento é o maior. Esse é o maior evento dos PANs, que vão vir de vários lugares. Como é que você vê isso hoje? É muito interessante, né? Como eu disse aí, no primórdio foi Cubatão, depois Capuava. Cresceu bastante. A minha origem também, eu comecei na área de segurança no polo de Capuava e depois estendeu aí para outros estados, né? E foram crescendo cada vez mais, porque você acaba entendendo a importância desse tema. Porque se você não tem um recurso, imagina, né? Todos juntos conseguem ter uma ação melhor. Sim. Isso que é o PAN. Então, assim, eu vejo com muito orgulho, será um evento fantástico, Não porque tenho assim, dúvida. unir pessoas, né? Trocar experiências, né? Trocar energia. Eu sei que hoje, por exemplo, só para dar um exemplo, um dos PANs na Bahia, inclusive, né, já existe até um incentivo para as empresas relativo a BCB, coisas que incentivam a cultivar a área de segurança, cultivar a prevenção, cultivar o atendimento em equipe, né? Puxa, que maravilha, né? E um dos focos do seu trabalho também é na proteção de bombeiros, né, que você falou. Como é que você vê isso hoje, né? Que você fala de proteção de bombeiro, mas você fala tanto de EPI, você fala de roupa, né? Você fala toda essa parte de tecnologia de vestimenta, né? É verdade. Hoje eu vejo assim, eu sou um incentivador. Uma das coisas que eu falo bastante, Walter, não te interrompendo, mas você trabalhou na BASF também, não? Trabalhei na BASF, isso. BASF de São Bernardo, junto com o Rubens, ele cuidava em Guaratinguetá e eu cuidava de São Bernardo. Lá nós tínhamos o SAI, né, que é Serviço de Atendimento Externo, onde nós atendíamos emergência química em todo o Brasil. Acho que foi um dos primeiros trabalhos de atendimento da equipe industrial atuando em campo, que é uma obrigação legal, nós temos que fazer isso, né? Voltando na parte de EPIs, uma das coisas que eu levanto sempre uma bandeira, Walter, é a gente começar a trabalhar no Brasil a questão de CBRN, né? Proteções químicas, biológicas, radiológicas e nuclear. Hoje, fica aqui a pergunta, fica aqui o desafio, será que todos os estados estão preparados para isso? Por quê? São equipamentos específicos, né? Por exemplo, eu coordeno aqui na BNT, a NBR 13716, e existe um equipamento específico só para atendimento CBRN. Eu diria que hoje no Brasil, talvez 2 ou 3 estados estejam preparados com esse equipamento. Não só isso, mas como um nível A de proteção.
Será que o nível A atende a todas as emergências químicas, né? Qual que é a permeabilidade do produto? Existem hoje trajes CBRN. E a gente às vezes encontra alguma dificuldade de trazer essas inovações no Brasil em função de algumas coisas que existem legais que a gente tem que fazer, normativas, testes e outras coisas mais, e que você acaba não trazendo, mas é algo interessante. Fica aqui o desafio para a gente começar a pensar em proteção respiratória, proteção para a pele, CBRN, né? É algo bastante interessante. O Exército, né, as Forças Armadas estão muito evoluídas nesse tema. Mas dentro das indústrias, né, imagine quantos caminhões não devem estar rodando na Dutra agora com equipamentos radiológicos. E se houver um acidente, o que fazer? Temos equipamentos para atender? Então isso é muito interessante, né? Passando toneladas e toneladas de caminhões. E ainda em EPI, eu acho que nós temos muito assim que aprender, né? Aqui mesmo na Animaseg, com a BNT, aprendi bastante, coordeno aí a NBR 13716, e também uma outra situação, hoje, quando você coloca um equipamento autônomo, será que ele performa numa situação crítica? Você tem atividades média, moderada e pesada. Imagina numa atividade pesada, será que a válvula vai te dar uma demanda necessária? Então existe um equipamento que hoje você faz os testes, né? Existem várias marcas, né? Não vou aqui mencionar marcas, mas que fazem esses testes de performance. Porque o que acontece? Eu mesmo já testei alguns equipamentos que para atividades críticas ele não vai te dar a demanda de ar que você precisa. Imagina ser numa emergência crítica, onde você está pegando 120, 130 litros de ar, só que o equipamento está te dando uma demanda de 100, 110, tem um déficit. Tem. E esse tem déficit vai, você dá treinamento da parte fisiológica, isso vai para isso, vai. Né? E depende do consumo, do condicionamento, a preparação, estado mental, né? O estado mental. Sou mergulhador, eu tive situações de fazer alguns trabalhos de mergulhos bem rasos, mas fazer trabalho. Aí tive instruções, às vezes, de estresse técnico, né? Que um cilindro, às vezes, de baixo, em profundidade rasa, eu ficava quase uma hora, mais de uma hora. E aí teve situações que eu fiquei 30 minutos, né? Então, acho que também é uma outra situação. Agora, a outra é você colocar o equipamento em situação extrema, e ele tem que performar. Porque no mergulho a gente tem teste dos equipamentos fidedignos para mergulho técnico, acima de 30 metros, no mergulho raso, a gente já sabe como funciona e quais são os equipamentos. Mas no caso de vocês, o que você falou é os testes. Como que faz esses testes? Teria que ter esse teste, teria que ter uma normativa, fazendo, exigindo isso, porque assim, você pega um equipamento autônomo, Walter, você deixa lá no canto, mas a emergência vai ocorrer um dia. Vai. Será que aquele equipamento ele teve a manutenção correta? Será que ele está performando da forma? Então nós teríamos que ter algo mostrando isso, a necessidade disso, porque não adianta você só comprar e deixar lá, você tem que ter a manutenção. E indo para outros equipamentos. Quando você fala de roupas de bombeiros, né? Como que é a troca térmica disso, né? Como que é feita, né? Será, às vezes você pega um bombeiro, né? A pessoa fala que ele está meio gordinho, fora de forma, mas não é. Qual que é a troca térmica que está sendo feita? Ele vai entrar no sistema de exaustão que pode causar um dano severo para a saúde dele. Então temos muitas coisas aí a melhorar. Eu acho que no Brasil nós crescemos muito, essas informações vindas do exterior. Hoje nós temos especialistas aí renomados, né? Dentro do Dinos Group, que eu me orgulho em participar. Poxa, eu tenho um orgulho enorme em fazer parte. A gente aprende dia a dia com pessoas, né? Pessoas do Brasil todo, então assim, é fantástico. Nós, como diretores, né? Nós temos até a preocupação, poxa vida, o que nós podemos entregar mais? E nosso objetivo é entregar também para a sociedade, fazer com que essa associação passe experiências, né? Divulgue experiências, né? Eu como professor, 25 anos, divulgue educação, divulgue treinamento, o que a gente sempre tem focado, aí eu vejo as entrevistas na emergência, né? É treinamento, é educação, é aprendizado, né? Sistemas de gestão, isso é de extrema importância, né? Então a parte de EPI tem que ser um pouco mais estudada no Brasil, é uma sugestão aqui, e para nós pensarmos qual o estágio que nós estamos hoje, né? Puxa, que legal. E você colabora com a Expo Proteção, a Expo Emergência. Inclusive, você participou conosco lá, você organizou um baita do evento lá. Conta pra gente lá esse evento. Eu estava, mas estava em outros setores lá.
Pois é, Conta pra gente. Esse foi um desafio gigantesco aí do Guzmão, né, com o meu diretor. Nós começamos trouxemos esse evento dos Estados Unidos, né, que era o Desafio de Bombeiros. Começamos a fazer para bombeiros militares, chegou a ser um evento internacional, vieram pessoas da Argentina, de outros países aqui da América do Sul, né, participando. Começamos o primeiro, fizemos lá no Ipiranga. E aí teve uma sequência, aí começou a ter uma aderência bacana, porque assim, o brasileiro é competitivo, né? Até no Paroímpa ele não quer perder, então é uma briga bastante grande. Nossos bombeiros, eles são competitivos, né? São competitivos e fantásticos. Fantástico, né? Aí nós fizemos vários eventos, nós trouxemos esse evento, pode puxar na internet que vocês vão acompanhar alguns, com base no que a Scott Challenger trazia dos Estados Unidos. Nós abrasileiramos, fizemos aqui um evento, uma participação fantástica, sempre com o apoio do Corpo de Bombeiros, né? E a pista? Como é que foi essa pista? Então, nós estudamos várias modalidades, performando o bombeiro, para ele mostrar as condições físicas, ou seja, para ele estar preparado para uma emergência. Então, nós simulávamos um avanço no incêndio, nós simulávamos um arrombamento, tendo que entrar numa porta, uma subida para resgate, né? E aí nós tivemos um desafio, que foi a sua pergunta, né? O Guzmão nos passou um desafio, por que não fazer um indoor? Eu falei, pô, meu Deus do céu, né? Onde você tem uma pista gigante lá, você tem que fazer um indoor. Eu falei, caramba, que missão que o Guzmão passou, né? Foi uma missão difícil. Mas foi muito satisfatória, porque assim, eu mesmo não imaginava que fosse ter a repercussão que teve. E como eu disse, né? O brasileiro é competitivo, né? Aí nós realizamos uma pista interna, indoor, onde nós tínhamos puxar sistemas em carga, nós usávamos na época o T4, né? Nós tínhamos que subir a escada, tínhamos que fazer o resgate de vítima, avançar. E uma inovação que nós trouxemos foi o feminino, né? O feminino, nossa, tem um vídeo que teve uma visualização enorme. Eu acho que foi ao vivo, nossa diretoria fez lá ao vivo, deu mais de 40 mil, só ali no comecinho, imagina o vídeo. E isso é fantástico, né? Porque as mulheres são extremamente competitivas. As meninas altamente competitivas. E nós tivemos, assim, foi algo tão interessante. Vocês tremeram a feira. Quando começavam lá, você viu o evento, estava lá, você escutava de longe a emoção, a energia que foi esse evento. Realmente foi algo bacana. No início nós fizemos industrial, só para bombeiros industriais. Nós fizemos um masculino, e nos anos seguintes, acho que foram 4 ou 5 edições, nós colocamos também para o feminino, e depois nós fizemos também para os militares, né? Então nós fomos inovando dia a dia, aprendendo, porque a vida é um aprendizado, né? E com sugestões das empresas, olha, vamos melhorar isso, vamos melhorar aquilo, e a participação foi enorme. Eu me lembro que no primeiro evento nós tínhamos aí o apoio da Scott, que hoje é 3M, mas nós mandamos as pessoas para um treinamento, pensando sempre na educação, né? Na divulgação. Eles foram fazer um treinamento na escola do Texas, né? Eles ganharam como o prêmio? Ganharam como prêmio. O prêmio era? Uma viagem e o treinamento na Universidade do Texas, que né? Legal. No Texas A&M. Né? Ou seja, é incentivar as pessoas a buscar treinamento, a buscar tecnologias, a buscar novidades, né? Puxa, e todos esses anos, assim, nas suas atividades, assim, quantos perrengues você pegou, assim? Quantas coisas você... Pois é, isso é... Eu estava pensando até antes de nós conversarmos, né? Estava pensando na OIT 174. Fala pra gente. Preparação para acidentes maiores ampliados, onde envolve análise de risco, tudo. Eu não vejo uma evolução muito grande, mas ela está focada bem na indústria, né? Será que as empresas estão preparadas para isso, né? Será que os colaboradores estão devidamente treinados, né? Será que nossa comunidade está preparada para isso? Sim, pegamos aí alguns perrengues. Eu atendi emergência em todo o Brasil, na parte química, nós tivemos uma emergência que infelizmente eu posso classificar como, às vezes a história se esquece, né? Mas nós não podemos esquecer do passado, porque o passado representa o presente, e ele envolve diretamente o futuro. Mas nós tivemos um acidente químico, onde nós tivemos aí um perrengue, para mim, que foi bastante marcante, né? 25 feridos, nós tivemos 25 feridos, nós tivemos
Infelizmente, um dos meus bombeiros faleceram, né? Ele Nossa, não estava na atuação, mas onde foi? Esse aí foi foi na região do ABC. no ABC. Na região do ABC. E você acaba perdendo essa estatística, né? Eu diria que hoje foi um dos maiores acidentes químicos e você não encontra divulgações sobre o que ocorreu, sobre o que aconteceu, né? Esses 25 feridos foram atendidos, né? Foi uma emergência que ocorreu num determinado departamento, onde um dos meus bombeiros estava fazendo uma função, consequentemente ele não estava vestido para atender uma emergência. Houve uma explosão extremamente forte, assim, e várias pessoas ficaram feridas. Esse, para mim, acho que foi assim um dos maiores perrengues aí da minha vida, né? Assim, que marca, né? Marca porque você vê pessoas feridas, você tem que fazer o atendimento. Mas é algo que, de qualquer forma, se você estiver preparado, se você estiver treinado, você consegue sair das situações difíceis, né? Então, por isso a gente foca muito na questão de educação, na questão de treinamento, na importância disso, das empresas, né? Seja o Corpo de Bombeiros Militar, como o Civil, atuar nisso, né? Se atualizar nas emergências, buscar novidades e trazer novas tecnologias. As empresas, você acha que investe adequadamente no treinamento? Porque me corrige, Correia, por favor, me corrija. Quando eu olho as normas, assim, eu acho que elas são feitas para o mínimo, que eu posso fazer mais que ela. Isso? Isso. Todas o as impacto, normas, né? Todas as normas falam do mínimo necessário para uma emergência, O né? mínimo. Então, mínimo. se eu estiver fazendo o mínimo, eu tinha que fazer um pouquinho mais. Pode ser que eu inclusive, Walter, às vezes eu recebo algumas solicitações, né? Eles me perguntam assim, pô, me ajuda a demonstrar como eu posso investir em equipamentos para a brigada, né? Tem alguma norma? É lógico que nós temos as ITs do bombeiro, estamos em São Paulo, mas existem também de outros estados, né? Mas é só se você pegar a NR6. O que a NR6 diz? o passivo trabalhista. E a NR6 diz que você tem que dar um EPI adequado ao risco. Se você é um brigadista, quais são os riscos? A empresa tem risco o quê? Químico, de incêndio. Consequentemente, você tem que ter um equipamento adequado ao risco. Você tem que equipar as pessoas, né? Então, às vezes a gente busca na legislação um aporte, uma força para que a gente consiga investimentos, né? Eu vejo a área de segurança do trabalho, no geral, a área de emergências, com uma grande dificuldade para conseguir esses recursos, né? Mas eu vejo que isso está evoluindo, né? Existe sempre uma boa vontade das empresas, né? Mas é algo que a gente tem que realmente estar pensando. Temos equipamentos adequados, né? Temos o número adequado. Quando a gente fala, o Correia fala, você fala de equipamentos adequados, Correia, vou fazer uma pergunta. Lógico. Se for leigo, eu peço desculpa, mas é de leigo. Uhum. Então eu tenho vários tipos de equipamento. E ele é o mesmo. Eu vou cotar, esse é um valor X e esse é um valor Y. Mas ele serve para a mesma coisa. Como é que você vê? Por exemplo, eu gosto de furadeira, eu vou fazer marca aqui, eu quase que ia falar da marca e minha diretoria ia pegar no meu pé. Bem, eu quero um equipamento de última geração, o que tem de melhor. No mergulho, eu quero aquela máscara, eu quero aquela válvula, eu quero aquele colete. E eu sei que tem um outro colete que me serviria, eu iria fazer tranquilo, mas eu quero aquele colete, eu quero aquele equipamento, eu quero o melhor. E como é que vocês veem isso? Porque assim, eu tenho um equipamento aqui e o outro aqui, tem diferença. Por exemplo, a gente fez um treinamento de manejo. Essa é uma grande celema, A gente fez um treinamento de manejo com abelhas, né? Tem um instrutor nosso que ele é biólogo e a gente fez para uma empresa. Aliás, está sendo um dos grandes riscos hoje no interior de São Paulo, geral, né? Geral. E a gente não vai matar as bichinhas, tem toda aquela parte de crime ambiental, tudo, então você tem que fazer o manejo dela. Só que nesse manejo a gente tem 3 tipos de equipamento. Quando a gente manda a proposta para a empresa, a gente fala que quer o equipamento, aquele equipamento que é felpudo, se a abelha fica ali, ela não morre, dá para você tirar, para você não matar a bichinha, porque essa abelha é sua, você não quer matar. Então assim, aí eu tenho 3 tipos de equipamento, só que aquele é mais caro, tem esse e tem um outro que a gente... Não sei se a gente recomendaria. E eu não sei se eu avancei muito, mas eu queria saber como você vê isso. A diferença desses equipamentos. Como caipira, eu costumo dizer o seguinte, né? Que tirando a fé, não existe milagre. Se você tem um equipamento que custa 50 mil reais, você tem um outro que custa 5 mil reais, alguma coisa deve estar ocorrendo,
né? Ou ele tem mais tecnologia, ou ele tem mais acessórios, né? Então hoje é muito interessante. Eu diria que um outro exemplo que eu dou, assim, eu falo com um equipamento de proteção Essa é pesada, hein? Essa é pesada para responder. Tô brincando. Não, mas o equipamento de proteção é assim, fazendo uma comparação com o leite. Você tem o leite tipo A, tipo B e tipo C. O A é o de caixinha. O C ainda tem. O B ainda tem, mas você quer o de caixinha. Então o nosso sonho é aquele de caixinha. Ou aquele outro mais natural. Melhor ainda, que é um pouco mais caro. Exato, o dobro. Se da caixinha é bom, o outro que vem é o dobro do preço. O dobro do custa preço. R$10, então, custa 5, 6. Como diz, são os recursos envolvidos no que ele performa. Agora também tem um detalhe. Qual que é a minha atividade? Se é uma atividade simples, qual é o meu risco? Eu não preciso comprar, por exemplo, vamos pegar um autônomo. Hoje nós temos autônomos aí que ele tem câmera térmica embutida na máscara. Será que eu preciso de uma câmera térmica embutida na máscara para fazer um trabalho para verificar a questão de abelhas? Então nós temos que ver o risco, né? Então isso é importante, mas nós temos muita tecnologia, hoje nós temos equipamentos de boa qualidade e de todos os preços. A gente sempre sabe que se busca sempre um menor valor, mas é sempre interessante verificar qual que é o nosso risco, o que nós precisamos e, acima de tudo, pensar o quê? Na prevenção, né? O que é esse equipamento? O equipamento ele é um investimento, ele não é um custo, né? Nós precisamos disso, né? Nós precisamos de um nível A, nós precisamos de um autônomo, nós precisamos de uma roupa de bombeiro, nós precisamos de um capacete, né? Alguns EPIs hoje são compartilhados, está previsto na lei um EPI compartilhado. Um capacete de bombeiro, uma roupa, uma vestimenta de atendimento à emergência, né? Então é sempre importante, voltando no OIT 174, fazer uma análise de risco para a gente poder Explica identificar. para a gente, o pessoal que está assistindo, nós temos um grupo aqui bem heterogêneo, né? De enfermagem, médicos, técnicos, o que é esse? A OIT 174 já está convencionada no Brasil, ela fala de acidentes maiores ampliados. Acidentes maiores ampliados. Nas indústrias, né? Ou seja, quais são o ideal, o começo de tudo para você atuar numa emergência é antes você antever, fazer uma análise de risco. Fazendo uma análise de risco, aí sim você determina qual que é o equipamento adequado, né? Qual que é o treinamento que sua brigada tem que ter. E essa OIT que existe há muito tempo, já está convencionada no Brasil, ela fala isso. Fala-se pouco ainda aqui no Brasil, né? Mas, por exemplo, se eu estou numa indústria química, quais são os riscos que eu tenho na indústria química? É vazamento, é explosão? Se eu estou numa metalúrgica, quais os riscos? Ou seja, eu vou fazer uma avaliação inicial para daí sim eu ter uma equipe de respostas à emergência, né? Mas é interessante, fica aqui o desafio, pessoal, pesquisem aí OIT 174. OIT 174, OIT, né? Organização Internacional do Trabalho, 174, já convencionada no Brasil através de um decreto, não me lembro o número agora, mas já convencionada no Brasil. Ou seja, antes de tudo, nós temos que fazer a prevenção. A prevenção, o quê? É uma análise de risco, de repente um simulado de mesa. Vamos avaliar o que pode acontecer para traçar uns cenários, né? E equipar a nossa equipe, né? Essa é uma sugestão que vale a pena para a equipe de emergência, acho que em todos os campos, de resgate, na área médica, conhecer um pouquinho do tema é muito interessante. Acho que a gente tem muitas coisas para aprender com as normas nacionais e internacionais, né? Poxa, que legal, Correia. Ô, Correia, deixa eu perguntar uma coisa para você. Olhando os seus olhos, hein? Opa! O que te inspira? Ou quem te inspirou? Quem te inspira? Bom, a vida é a nossa inspiração, né? A vida é a nossa inspiração. Eu me lembro que... por que a gente acaba sendo levado para a área de emergência? Eu me lembro que com 12 anos, Valteci, eu estava andando numa rua e não tinha ninguém. Menino brincando, né? E de repente passou um senhor de bicicleta. E esse senhor se desequilibrou e bateu a cabeça. E ficou parado, convulsionar. Imagina que o menino de 12 anos sabia. Sair correndo, gritar e procurar ajuda, né? E aquilo ficou muito na minha cabeça. Eu falei, poxa vida, o que eu posso melhorar? Então, isso é uma inspiração. O que a gente pode melhorar? É lógico, a nossa inspiração é Deus e os nossos pais, né? A nossa família. Mas, assim, o aprendizado do dia a dia nos leva a melhorar, nos leva a aprender. E eu, com 12 anos, fiquei pensando, eu falei, poxa, mas... Passado alguns tempos, né, eu verifiquei um amigo trabalhando também,
e ele recebeu uma ligação que o seu bebê tinha acabado de falecer, ele estava mamando. Morreu afogado, né? Com leite materno. Leite. Então, assim, poxa vida, qual a importância de um treinamento? Qual a importância de um treinamento para isso? Essas coisas me inspiram, né? Por exemplo, na escola, eu vejo algumas crianças salvando os pais, ligando e fazendo um procedimento de resgate. Sim. Será que nós não poderíamos ter isso no Brasil, né? Será que nós não poderíamos ter algo como obrigatório nas escolas? A gente tem plano de evacuação. A gente tem a Lei 13.722, que é a Lei Lucas. E já que você falou isso, ô Correia, quando você fala todas essas normas de indústrias, todo esse cenário que você entra, essa altamente complexidade, claro que o nível de risco é diferente de uma escola. Sim. Mas quando você entra numa escola, qual é a legislação que eu tenho? Lei Lucas 13.722. Como que a gente vê isso ainda? Quando você fala plano de abandono, você está pensando, os americanos fazem muito isso em escola. Gente, para fazer isso em escola, é só por Jesus. E como é que você vê isso? Pois é. Você falou, eu falou, eu sei que eu vou cutucar. Você está tocando num aspecto super importante. Você está lá no time da primeira. Filho, nossos filhos. Você está lá na primeira, você está falando de indústria, a gente está falando o tempo inteiro, teve todos aqui que vieram, a gente está falando lá da primeira divisão. Que tem norma pra caramba, tem um monte de coisa que pra gente, a gente que é especialista para decorar isso, a gente não consegue decorar 1%, 5%, tudo a gente vai na pesquisa, né? E tudo organizado, hoje você vai na empresa. A tecnologia tá fácil. Tudo organizado. Pesquisa. Então, e quando a gente é pai e você já entrou numa... E aí, como é que a gente vê isso? Olha, Porque se olhar, nosso olhar é crítico. É verdade. Na hora que você entra numa porta, você já viu tudo. É segundo, você já fez a leitura. E só de bater os olhos, né? Só de bater os olhos. E como é que fica? E porque a gente não discute. A gente discute tudo bem, isso assunto, mas vale a pena vir um dia aqui, fazer uma reunião no Genius Group, sabe o quê? A gente pegar aquele grupo e aí eu proponho para você. E a gente conversar ali dentro e ver o que a gente poderia colaborar com essas escolas. Por que não um curso de resgate para as crianças? Né? Isso sempre é feito pontualmente e tal, com sim, mas não de uma forma geral, né? De uma forma geral. Será que todas as escolas fazem? Não, para criança, para criança você está falando aí de um cenário de 0,5% das escolas no Brasil que faz treinamento de primeiros socorros para criança. E hoje nós temos escola e é difícil. E para abandonar é difícil. Nós fazíamos aqui na rua 13 de Maio, eu trabalhei no Hospital Bandeirantes de 2000 até 2008, 8 anos, a gente fazia um treinamento com as crianças. Era uma aula por semana durante um ano. Só que o hospital me pagava tudo. Eu usava desfibrilador. Estava em 2003, tinha ideia de treinamento para criança. Eu não tinha lá no bombeiro. Eu já até pegava, pedia emprestado uma vez para levar o DEA para fazer treinamento lá no bombeiro Tapetininga, porque a gente não tinha esse equipamento. Eu tinha toda uma estrutura e uma aula por semana durante o ano, mas era um segundo período, onde as crianças ficavam de manhã ou à tarde, quem fica de manhã, à tarde para a escola, quem à tarde, de manhã fica naquele pito. E a gente fez esse trabalho. Não é um trabalho isolado, teve vários trabalhos assim no sul, o próprio bombeiro, tem aí os bombeiros mirins que faziam esse tipo de coisa, mas eu acho legal. Teve várias propostas para o MEC para colocar isso, mas o MEC ele recebe 200 propostas de infiltração de tema, então eles não fazem, eles acabam mas esse tipo de coisa não tem em escola. Você tá Malemar muito importante. O Malemar é treinar os professores, né? Pois é. Malemar. Será que eles são treinados, né? Será que eles estão preparados? Será que ele tem a calma suficiente para abandonar, fazer um plano? Você está falando de uma indústria para treinar um colaborador para chegar no nível, demora para treinar. Sim. Demora. Então, até que o Rubens está falando, cara, então é melhor a gente formar gestores, cara, que esse cara vai treinar eles. E a visão é essa. Aí quando você pega em resgate, para você formar um cara, leva tempo. Não é porque o cara saiu enfermeiro, não é porque o cara saiu médico, não. Que ele sabe atuar em todas as áreas. Não, ele vai ter que ser treinado e vai levar tempo. Eu sou técnico de segurança, eu sou engenheiro de segurança. Mas você criou uma complexidade. Não, foca no primeiro socorros básico, o que tem que saber fazer, desmaio, convulsão, engasgo, hemorragia, suporte básico. Pois é. Só que tem que fazer. Como te dei o exemplo agora, né? Algo tão simples que é o ato de amamentar. Você perder um filho numa situação dessa, chato, né? Se você tiver um abandono de escola, será que os professores estão preparados, os diretores estão preparados? Eu atuei até como estagiário na escola estadual.
E eu vejo que não, infelizmente ainda não. Eu sei que tem pessoas aí que são incentivadoras para isso, que fazem um trabalho, existem excelentes trabalhos, né? Mas eu acho que é um tema muito que nós temos que evoluir. Acho que, como você falou, talvez um dia criar uma bancada para a gente começar a discutir isso e ampliar esse tipo de assunto. Né? A gente pode, a gente tem aí a Proteção Eventos, tem o Expo Emergência, que a gente pode chamar essa turma. Nós temos aí o Preventrauma, que nós fazemos a cada 2 anos. Podemos juntar a Preventrauma, Dinos Group. E a gente começa a viajar, né? Será que hoje os hotéis estão preparados? Os hotéis. Será que hoje assim, os condomínios estão preparados? Eu vejo que hoje já tem treinamento, mas é o suficiente? O que acontece é que essas instituições se preparam quando acontece um sinistro. Esse que é o problema. Aí eles se preparam. Como eu falei, tem que ser sempre a prevenção. Né? Aí eles se amadurecem assim, anos-luz. Eles dão um gap, eles pulam assim, dão um salto quantitativo enorme. Você tocou num assunto que aí eu confesso que, com todo esse tempo de trabalho, eu não tenho experiência, mas é hospital. Poxa, eu vi recentemente como você vai fazer um abandono no hospital. Ou quando está ocorrendo uma cirurgia. Então, assim, eu tenho uma admiração fantástica aí pela equipe que atua nisso, mas é algo que a gente tem muito a evoluir, muito a pensar. E será que eles têm recursos também para tudo isso, equipamentos, né? Poucos hospitais fazem isso. Imagina quando você pensa em emergência química, você falou, nível A, nível B autônomo, nível C. Um cara chega contaminado no hospital, aí como é que faz isso? É um outro assunto que levaria aqui horas para a gente discutir também, né? Porque isso a gente vive no nosso mundo lá. Emergência química, o cara está contaminado e você vai contaminar o hospital inteiro. São pontos, né? Por isso que o Rubens fala algo com propriedade, né? Que assim, vamos investir em treinamento, em gestores, em líderes, né? Que sejam pessoas que são multiplicadores da educação preventiva, né? Isso é muito importante. E um tema que fica aí um desafio, né? Para a emergência, para a gente trabalhar isso nas escolas, né? São os nossos filhos, né? Os nossos netos que estarão ali. Como será hoje, né? Como estão hoje, o que a gente pode fazer, o que a gente pode melhorar. Que é um dos objetivos dos dinos, né? A gente se cobra bastante, mas a gente quer trabalhar com a população. A gente quer pegar esses recursos, as pessoas que estão ali, mais de 100 pessoas com tanta experiência, por que não usar isso para a população? É isso que nós, da diretoria, sempre nos cobramos, né? Como nós podemos fazer melhor, né? Como nós podemos atender, o que nós podemos fazer para a população e usar essa expertise que a gente tem aí para divulgar, né? Tem mais de 100 grandes especialistas ali dentro, né? A gente pode começar com 5 itens ali com a escola segura. Pois isso. Esse é uma das coisas que a gente sempre falou assim, trabalhar nas escolas. Eu acho que fica até um desafio para a gente. É um grande desafio. Porque quando começar a falar, tem que lembrar, como você falou da história. E você perguntou de perrengue, hein? Acho que eu já falei vários aqui, falou, então, né? Quando você falou de história, aí a gente corre lá na história e vê quantos fizeram isso. Nós tivemos, assim, várias pessoas fazendo isso no Brasil. Um treinamento. Inclusive, em 2007, a gente deu um treinamento no Expo Emergência, onde a gente deu uma palestra sobre prevenção. A palestra era Socorrista Mirim e Bombeiro Mirim, uma alternativa para a prevenção. E aí nós fomos convidados lá, a gente foi fazer um Prevenor, foi um evento maravilhoso. Aí eu falei com a diretoria, a diretoria, cara, me ajudou pra caramba. A diretoria da prevenção lá me liberou ônibus, me liberou comida, me liberou um monte de coisa. Chamou mais de 150 pessoas. Não é que ele não liberou, é que eu já tinha comprado os ônibus, tá? E falou que eles iam pagar. Aí chegou lá 6, 7 ônibus. E trouxe as crianças e a gente fez o treinamento. Só que eu vi uma semana antes, a gente treinou as crianças. Então, as crianças que eram os instrutores, junto com o enfermeiro, o bombeiro, o condutor, eles ficavam no nicho e fizemos um... Olha que fantástico, mas são ações isoladas, né? Nós temos que ampliar isso, né? Nós temos que fazer isso crescer para o Brasil, né? Aí a emergência tem uma capilaridade fantástica, porque ela divulga vários temas relativos à emergência. Você viu que nós falamos aqui, você falou assim, fala dos perrengues, nós estamos falando de vários perrengues em várias áreas, né? Então, a importância de nós estarmos aqui abordando esse tema, de ser divulgado na emergência e mostrando para os pais, né, para os filhos, a importância disso, né, da educação, da divulgação, do treinamento das pessoas, desse trabalho do Bombeiro Mirim que você acabou de falar. Isso é fantástico, isso é fantástico, né? Esses são alguns perrengues. Então, assim, tive assim, situações desagradáveis,
mas tive situações assim muito positivas, onde a prevenção, a atuação conseguiu fazer com que nós não tivéssemos nenhum incidente. Como falamos agora há pouco, conversando com o Rubens, nós tínhamos o serviço de atendimento externo, atendíamos emergências químicas no Brasil inteiro. No Brasil inteiro? No Brasil inteiro. Um dos primeiros a fazer isso? Nós fomos uma das primeiras empresas a fazer isso. Inclusive, é lógico, éramos muito mais jovens, eu, Edson Haddad da CETESB. Edson, o grande, meu padrinho, o Edson é meu padrinho. Seu padrinho, então, fazíamos atendimento, né? Éramos alguns quilinhos mais jovens, né? Alguns quilinhos mais jovens, né? Mas são pessoas assim obstinadas pelo conhecimento, por treinar, por divulgar, né? Você verifica que até hoje eles estão... quando você procura, você encontra sempre as mesmas pessoas. E fica aí um recado para a juventude, né? Comecem a treinar, se envolvam na área de emergência, né? Daqui a pouco os dinos vão se acabando, então nós temos que ter novos dinos, isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Que legal, Correia. Correia, deixa uma mensagem pra gente, pra essa câmera aqui agora, pro nosso público. Que legal, Bom, primeiro, assim, uma mensagem de otimismo, de acreditar no Brasil, acreditar na prevenção, né? Acreditar nos profissionais que existem, assim, eu sou apaixonado pelo tema, né? Vou tentar lembrar uma frase, mas era mais ou menos assim, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Acho que Jean Cousteau, uma coisa, né, algo nesse... Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Entendeu? Então, se você tiver vontade, for obstinado, você acreditar no propósito e na vontade, sem colocar obstáculos, então você consegue, né? A minha mensagem é assim, invistam na área de segurança, debatam temas isso com a sua família, com seus filhos, com seus netos, né? Divulguem isso nas escolas, né? E invistam em segurança, né? Isso não é custo, isso é investimento. Né? Acho que fica essa mensagem. Gostaria que os jovens cada vez mais, Valteci, daqui a pouco nós temos que ter novas gerações com novos pensamentos, com novas tecnologias. Vamos trazer, está vindo tanta tecnologia boa na área de prevenção, então assim, vamos estudar mais, né? Vamos investir nisso. Vamos investir em CBRN, como eu falei, vamos estudar, né? Vamos pesquisar. E é isso. Também uma mensagem que eu gostaria de deixar, e nós sempre somos cobrados, né? A ABNT sempre chama pessoas a participar das normas. E assim, eles não encontram pessoas, não tem voluntários para isso. Então fica um tema extremamente importante, você que é de empresa, procure participar, né? Aí começam o início de uma possível legislação para a melhoria. Agora, se a gente falar, não tenho tempo, não posso, não dá, então o tempo nós temos que ser gestores do nosso tempo, nós temos que participar desses eventos, participar da ABNT, participar da emergência, participar desses eventos, né? E criar novas situações aí. E fica esse meu recado aqui. Agradeço muito aí o chamado, o convite, fico muito orgulhoso e muito honrado por estar aqui com vocês, né? Toda a equipe emergência, proteção, sempre foram grandes parceiros, e eu confesso que desde o meu começo aí de carreira, eu nunca deixei de acompanhar as edições, não estou fazendo nenhuma propaganda, mas sempre aprendi muito com o que tinha ali para estudar o conteúdo muito importante, isso é fantástico. Olha, conversei com o João Luiz Correia Leite, o nosso Correia, o nosso Dino, diretor Dino lá do grupo. Somos Dinos. Somos Dino, Associação Brasileira de Emergencistas aqui do Brasil. Obrigado, Correia, foi uma honra tê-lo aqui conosco, espero vir mais, né? E a gente sempre aprende junto. Muito obrigado. Com certeza, sempre aprendendo. Obrigado pela oportunidade, obrigado à emergência. E o Emergência Entrevista ficou aqui.